texto qual seremos edificados, exortados, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Eu lerei, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oremos, irmãos. Deus, a Tua palavra foi lida, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é santa e transforma, ela é suficiente para que compreendamos a vontade do Senhor e através dela sejamos instruídos, exortados, edificados e saiamos daqui nessa noite cheios de vontade de servir ao Senhor, de aguardar o dia do Senhor com alegria em nossos corações. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que não sejamos de dura cerviz, mas sejamos transformados por ela. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que muito provavelmente, pelo menos uma vez na vida, você teve um aniversário surpresa. Alguém fez um aniversário surpresa para você. Eu também já tive esse privilégio, mas tem um específico que eu guardo na memória porque aconteceu uma coisa muito interessante. A minha avó, poucos dias antes do meu aniversário, que é dia 7 de dezembro, se os irmãos quiserem aí se preparar para me dar um presente, ela chegou lá em casa, mas até aí tudo normal. A minha avó, ela em dias de aniversário aparecia por lá, fazia uma broinha, a gente ficava junto. Só que dessa vez aconteceu algo diferente. Ela, no dia do meu aniversário, bem de manhã cedo, eu acordei para ir para o trabalho, abri a porta do meu quarto, era 6 horas da manhã, bem cedo, e ela já estava acordada. E ela parecia inquieta, ela parecia que estava aguardando eu acordar. E quando eu disse, bom dia, vó, parece que eu tinha tirado uma fita da boca dela. E ela falou, bom dia, olha, eles vão fazer uma coisa para você na igreja hoje. Se eu fosse você, eu ia lá. Tratava-se de uma festa surpresa, mas que de surpresa já não tinha mais nada, né, irmãos? Ela não estava aguentando mais guardar o segredo. Irmãos, a festa já não era surpresa. Eu não sabia se ia ter docinho, salgadinho, se ia ter balão, se eles iam me dar presentes, eu não sabia que hora seria, mas uma coisa é certa, a festa já não era surpresa porque eu tinha sido avisado, eu estava agora ansioso para a chegada da festa. E conforme foi passando o dia, os sinais foram aparecendo, né? Primeiro o evangelista da igreja, muito amigo meu, Zélio, ele me liga e falou, olha, eu preciso que você passe na igreja hoje, tal hora. E eu já sabia do que se tratava. E, de fato, o momento da festa chegou e eu já estava preparado. Irmãos, esse texto
trata de algo semelhante. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele escreve da cidade de Corinto, muito provavelmente, ele passou por aquela cidade na sua segunda viagem missionária. E ele foi muito maltratado na cidade de Filipos, e ele chega então à cidade de Tessalônica. Lá em Tessalônica, ele pregou por 3 sábados seguidos. Ele ficou 3 semanas nessa cidade. Mas logo sobrevieram outros homens querendo fazer mal a Paulo e aqueles que estavam junto com ele nessa missão, e eles tiveram que fugir então para Bereia de madrugada. Isso é relatado lá no livro de Atos, no capítulo 17. Um tempo depois, Paulo recebe de Timóteo, que tinha provavelmente ficado a cargo de cuidar daquela igreja. Timóteo então traz notícias a Paulo sobre aquela igreja. E talvez, para surpresa de Paulo, ele fica sabendo que, por mais que foram somente 3 semanas de pregação, aquela igreja estava fiel às Sagradas Escrituras, permanecia fiel. De fato, havia se estabelecido ali uma igreja do Senhor. Então, Paulo escreve essa carta elogiando essa igreja, agradecendo a Deus, porque, apesar das muitas tribulações, da estada dele na cidade de Tessalônica ter sido muito breve, aqueles irmãos estavam firmes no Evangelho, e mais do que isso, eram testemunhas para as outras igrejas dos outros locais. Mas, apesar disso, aquela igreja também passava por alguns problemas. Timóteo traz as notícias e provavelmente ele traz junto algumas questões que a igreja estava vivendo. Ele traz então algumas questões, principalmente sobre a ressurreição de Cristo e sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor. Isso pode ter sido gerado tanto por problemas externos, ou seja, pessoas que se infiltravam na igreja e disseminavam ideias errôneas sobre o dia do Senhor, sobre a ressurreição, ou pode ter sido gerada também por dúvidas que a própria igreja tinha. Mas, de qualquer forma, Paulo então escreve essa carta, e a partir do segundo bloco da carta ele começa a trazer algumas orientações nesse aspecto. No capítulo 4 ele começa falando sobre uma vida santa, depois ele fala sobre o amor fraternal, e finalmente, no verso 13 a 18, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, e o nosso texto fala sobre o dia do Senhor. É nessa parte, irmãos, que Paulo ensina aquela igreja e nos ensina também nesta noite que a volta do Senhor, ou o dia do Senhor, é surpresa para os incrédulos, mas é certeza para os eleitos. O dia do Senhor é surpresa para os incrédulos, mas é certeza para os eleitos. Então, nós vemos essa primeira verdade, que é a volta do Senhor, o dia do Senhor, ele é surpresa para os incrédulos do verso 1 até o verso 3. Leamos novamente, irmãos. Vejam aí nas suas Bíblias. Ele diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está, para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Algumas coisas são necessárias para a nossa compreensão dessa primeira parte. A primeira é que Paulo se coloca contra a forma leviana de tratar a volta do Senhor, a forma insensata de tratar a volta de Cristo. Ele começa chamando a atenção daqueles irmãos. Irmãos, relativamente a tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O que Paulo queria dizer é que ele não determinaria uma data. Ele não definiria uma data exata da volta de Cristo. Olha, a volta de Cristo, o dia do Senhor, acontecerá tal dia e tal hora. Ele entendia que não havia necessidade de escrever sobre isso, porque o próprio Cristo havia alertado que isso não cabia aos homens saber. Em Atos, no capítulo 1, verso 7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, sobre o dia exato da volta do Senhor, o dia do Senhor, não havia necessidade que Paulo escrevesse àqueles irmãos.
Não era essa a dúvida que Paulo iria sanar. Se aqueles irmãos quisessem saber uma data para que eles pudessem se preparar, Paulo não iria fornecer isso. Mas ele continua explicando. E ele passa a explicar então o estado, como estariam os incrédulos, os filhos das trevas, os filhos da noite, que serão relatados mais à frente no texto. E ele vai falar como esses homens estariam. No verso 3, quando ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então Paulo alerta que eles não precisavam saber uma data, mas ele orienta sobre o estado dos incrédulos. Eu não sei se os irmãos, acho que os mais velhos aí vão se lembrar, acho que os adolescentes já não conhecem essa história não, mas tinha uma historinha que a mãe da gente contava, que era da formiga e da cigarra. Quem lembra dessa história? E aí contava que a formiga trabalhava e a cigarra só cantava. Ficava cantando o dia inteiro. E a formiga passava e falava: olha, o inverno vai chegar. E a cigarra não dava bola, continuava cantando. E aí, em algumas, dependendo da região, o final da história muda. Porque tem final de história que a formiga acolhe a cigarra no final. Fala assim: tá bom, você não trabalhou não, mas eu vou te ajudar. O inverno chega de repente, a cigarra já não tem mais onde comer e a formiga acolhe. Mas eu gosto mais do outro final, apesar de ele ser um pouco mais trágico, em que a cigarra morre de fome porque não trabalhou. E ele cai melhor no nosso texto, porque esse vai ser o estado dos incrédulos no dia do Senhor. É isso que Paulo está falando quando ele diz: olha, quando andarem dizendo paz e segurança, eles estarão tranquilos, eles estarão bem, eles estarão fazendo planos, eles estarão em plena segurança, dirão paz e segurança, aí virá repentina destruição. Porque no verso 2 ele avisa: olha, vocês estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, vem de repente, vem sem aviso, vem quando eles menos esperarem. Chegará o dia do Senhor. O próprio Cristo alerta sobre esse estado de inconsequência dos incrédulos, de falta de expectativa. Ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Eles estarão tranquilos. Eles estarão fazendo planos, eles estarão se casando, plantando, colhendo, trabalhando, então virá repentina destruição. Assim como o inverno chegou para a cigarra, chegará também o dia do Senhor para esses homens que não esperam, para esses homens filhos das trevas. E é interessante observarmos uma coisa, que o mesmo dia que é dia de destruição, é dia também de salvação. É dia de redenção. Guardadas as proporções de tema e de ocasião, isso me lembra muito a passagem do anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, quando o povo estava no Egito, servindo ao Egito, e depois de 9 maravilhas que Deus realiza ferindo o povo do Egito, a 10ª era o anjo do Senhor que feriria os primogênitos. Mas aqueles judeus que ouviram a Moisés e passaram sangue de cordeiro nos umbrais da porta, o anjo não lhes feriria. E é interessante que aquele dia para o povo judeu é dia de festa, é dia de celebração, é dia de redenção, é dia de salvação e de libertação. Mas para o povo do Egito é dia de luto, dia de trevas, dia de choro, dia em que eles se lembram da morte. O mesmo dia, o mesmo acontecimento, para uns é vida e para outros é morte. Para os incrédulos será morte,
para os incrédulos será destruição. É isso que o texto nos diz. Assim como a dor do parto vem, e aí a gente escuta várias histórias de mulheres que estavam no ônibus, estavam no táxi, estavam em casa, e quando veio a hora ali de dar à luz, não deu tempo nem de chegar no hospital. É isso que Paulo está falando. Assim como vem as dores, aquela que está para dar à luz, virá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, o dia do Senhor, ele é surpresa para os incrédulos, mas ele é também certeza para os eleitos. É isso que a gente vê no restante do texto, dos versos 4 ao verso de número 11. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como também os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Irmãos, é algo comprovado que em bairros, e talvez você comprove na sua vida prática, que em bairros onde a iluminação ela é precária ou ela é ausente, o índice de violência e de crimes ele aumenta. Isso acontece porque é muito mais fácil o ladrão surpreender nas trevas. Se bem que, infelizmente, no nosso país, hoje em dia, eles não têm mais vergonha. Mas é muito mais fácil você surpreender alguém nas trevas. E é isso que Paulo faz, essa relação entre trevas e luz. Ele diz: nós não estamos em trevas. E não estando em trevas, não seremos surpreendidos. Esse dia vem como o ladrão para os incrédulos, não para os crentes. Esse dia vem de surpresa para aqueles que não esperam, mas para aqueles que esperam, esse dia não os pegará de surpresa. Como assim? Como eu disse, Paulo falou: olha, eu não vou definir data, porque não me compete escrever isso a vocês. Como então aqueles irmãos não seriam pegos de surpresa? Ora, como se pega alguém de surpresa se essa pessoa está esperando? Ela pode não saber a hora, ela pode não saber o dia, mas ela aguarda, ela está em luz, e é sobre isso que Paulo. Muitas vezes as pessoas relacionam essa vinda como ladrão para os cristãos, mas não é isso que o texto aponta. Ele diz: nós não estamos em trevas. Paulo, ele descreve que na segunda carta aos Tessalonicenses, essa mesma igreja, que depois continuou com essas dúvidas, ele escreve o seguinte: irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se convosco. Eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que haveriam sinais da vinda do Senhor. E mais do que isso, o que Paulo está querendo dizer é que o dia do Senhor não seria um evento local, em que alguns ficariam sabendo e outros não. Às vezes acontece isso, você fica sabendo de uma promoção no supermercado, que tinha uma coisa muito barata,
mas você fica sabendo 3 dias depois, e aí já não dá tempo. A vinda do Senhor de modo algum será como isso, mas ela será como um relâmpago. Ela acontecerá de modo catastrófico e mundial, de forma que todos vejam o dia do Senhor. Então ele não pegará os eleitos de surpresa, porque eles esperam, eles aguardam. Eles foram avisados pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre esse dia. Eles aguardam a vinda do seu Senhor, seu Redentor Jesus Cristo. Como é então que esses irmãos que aguardam esse dia, que estão na luz, como pode ser que eles sejam pegos de surpresa? Nós não estamos nas trevas e por isso não seremos pegos de surpresa. Então, ele começa a relacionar algumas condutas desses filhos das trevas e desses filhos da luz aí no versos 6 e 7. Paulo orienta a proceder de 3 formas. A primeira, ele diz: não durmamos. A segunda, vigiemos. E a terceira, sejamos sóbrios. Aqui ele usa analogias bem compreensíveis a nós. Quando ele diz não durmamos, ele quer dizer num sentido de estar desligado, não é no sentido de dormir mesmo, porque senão a gente ia ter que ficar acordado até a vinda do Senhor, e não é isso que Paulo quer dizer. Ele quer dizer, não fiquemos desligados, não fiquemos desatentos, não estejamos como esses que estão nas trevas, os filhos da noite, não estejamos como eles, despreocupados quanto à vinda do Senhor. Não durmamos. É interessante que no capítulo 4, verso 13, ele faz também uma analogia, e na nossa tradução está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis, como também demais que não têm esperança. Irmãos, é necessário a gente compreender. No capítulo 4, no verso 13, Paulo usa os que dormem como um eufemismo, uma forma mais carinhosa de dizer aqueles que estão mortos. No nosso texto, no capítulo 5, não tem esse sentido dormir. No nosso texto, dormir tem o sentido de não estar desligado. É quando você vira para o seu filho que está começando a querer cochilar aí no banco da igreja, você fala: acorda, menino. É isso, não durmamos. Estejamos atentos. E o contrário de não durmamos é justamente vigiemos. É o mesmo verbo usado por Jesus lá em Mateus 24, quando ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, fiquem alertas, fiquem atentos. E por último, sejamos sóbrios. Nos transmite a ideia de ser disciplinados, responsáveis, criteriosos, controlados. Essa é a ideia que ser sóbrio aqui nos transmite. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele usa esse mesmo termo, dizendo para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, não estar desatento, pelo contrário, estar alerta e ser criterioso, ser alguém autocontrolado, alguém que se controla, alguém que vigia, alguém responsável e disciplinado. Essas são as 3 orientações para a igreja. E como ser sóbrio? Como ser controlado? Ele nos apresenta nos versos 8 e 9. Aliás, no verso 8. Ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. De forma bem simplificada, o que Paulo está falando: olha, vocês têm que ter fé e vocês têm que ter amor. Se fé é a confiança das coisas que nós não vemos, e amor
é o resumo de toda a lei, poderíamos dizer que a couraça da fé e do amor seria o mesmo que Paulo dizer, olha, vocês têm que ter uma confiante obediência ao Senhor. Uma confiante obediência ao Senhor em toda a lei. E por último, ele diz, e nos tranquiliza aquela igreja em Tessalônica, e nos tranquiliza também sobre 2 aspectos. No verso 9 e 10, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo diz o seguinte, Deus não destinou vocês para a ira. Por isso vocês devem estar tranquilos, porque Ele destinou para a salvação. E mais do que isso, no verso 10, de forma ainda mais amorosa, ele escreve que Cristo morreu por nós, para quer vivamos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que Paulo diz aqui, olha, eu estou orientando para vocês ficarem alertas. Eu estou orientando que vocês vigiem, sejam sóbrios. Mas, ainda que vocês não continuem, a obra do Senhor será realizada do mesmo jeito. Quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui, Paulo deixa claro que a vinda do Senhor não depende da nossa expectativa. A vinda do Senhor não depende da nossa espera, mas a nossa espera é a respeito da vinda do Senhor. É uma relação contrária. E por último, Paulo já aplica. Sabendo disso, irmãos, sabendo desses ensinamentos que eu vos passo, consolai-vos. Verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. 2 aplicações. Primeira é que a expectativa do dia do Senhor não deveria gerar naqueles irmãos desespero, desesperança, angústia, tristeza. Mas pelo contrário, diante dessas palavras, agora consolem uns aos outros. Porque vocês não serão pegos de surpresa. Porque vocês foram eleitos, destinados para a salvação. Consolai-vos e edificai-vos. A igreja não pode ficar parada. Olha, eu espero então o dia do Senhor, então eu vou ficar aqui na igreja, eu não vou ir mais para o meu trabalho, eu não vou fazer nada mais. Não. Edificai-vos. Edificai-vos, como também estáis fazendo. Então nós vimos, irmãos, que o dia do Senhor, ele é surpresa para os incrédulos, mas ele é certeza para os eleitos. Ele é surpresa para os incrédulos, porque eles não esperam, eles não creem em Deus. Se eles não creem em Deus, como eles esperariam a vinda do Senhor? Esse dia então será de destruição para eles. Mas nós vimos também que nós, que somos da luz e do dia, esse dia não nos pegará de surpresa. Sejamos, portanto, sóbrios, não durmamos, vigiemos, porque Deus nos destinou para a salvação em Jesus Cristo. Esse dia, então, para nós não é de destruição, mas de salvação, de alegria, de regozijo. Diante disso, eu quero fazer algumas perguntas. Há quanto tempo você não pensa na volta do Senhor? Você pensou na volta do Senhor hoje? Talvez sim, porque nós estudamos um pouco disso na escola dominical. Mas você pensou na volta do Senhor essa semana, esse mês, esse ano? Você já pensou na volta do Senhor alguma vez na vida? Isso muda alguma coisa nos seus planos? A volta do Senhor, a expectativa do dia do Senhor, te muda de alguma forma? Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, em plena segunda-feira, ou melhor, na sexta-feira, você iria para o trabalho amanhã?
Se você soubesse que Jesus voltaria ao final desse mês, você continuaria vindo à igreja? Irmãos, se você não tem ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Esse dia será de destruição. Esse dia será de choro. Mas eu também tenho uma boa notícia. Ainda há tempo. Mas não muito. Não muito. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Pode ser daqui a 10 minutos. Você é um filho da luz ou você é um filho das trevas? Pense nisso. Irmãos que já são servos do Senhor, vivam a verdadeira expectativa da vinda do Senhor. Vivam de forma digna do Evangelho. Vivam para a glória de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que o Senhor virá. E quando este dia chegar, você dirá: até que enfim, o meu Salvador chegou. Oremos. Deus, nós lemos a Tua palavra e fomos exortados por ela. E diante desta palavra nós somos desafiados a viver na expectativa da vinda do Senhor. Nós que somos eleitos do Senhor, somos servos de Deus, aguardamos. Mas se há alguém aqui entre nós que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor sobre sua vida, que ele entenda que haverá um dia que não terá mais tempo e que Jesus virá como juiz. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia tanto da tua igreja, quanto desses que ainda não são, mas que se são eleitos do Senhor, serão chamados em tempo propício. Ó Deus, nós oramos ao Senhor que esta palavra mude a nossa forma de enxergar as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.